Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente estudou o filo dos anelídeos, que é composto por 3 classes, lembra? Bem, esse filo, Anélida, é composto por Irodínia, que são sanguessugas, animais parasitas, geralmente, São animais que não possuem cerdas. Também temos a classe dos Poliqueta. Poli significa muito e queta, cerdas. Então, são animais que possuem muitas cerdas. Geralmente são marinhos, ou seja, de água salgada, mas a gente também tem os que vivem em ambientes de água doce. E por fim, vimos também a classe dos Oligoqueta. Bem, oligo significa pouco e queta, cerdas. Então, tem poucas cerdas. O representante mais popular desse filo são as minhocas, possuímos muitas espécies, dependendo da região que a gente está localizado. Tem espécies lá na América do Norte, são bem distribuídos ao redor do globo. Eu vou trazer nesse vídeo para você algumas curiosidades sobre esses animais. Bem, começando com a classe Irodínia. O sanguessuga, ele pode ser visto com maus olhos por ser um parasita, um exoparasita que se alimenta de sangue, mas ele foi durante milênios e ainda é utilizado na medicina. Essa técnica, que utiliza o sanguessuga, surgiu na medicina tradicional chinesa. Hoje em dia não se usa tanto devido ao desenvolvimento de técnicas mais elaboradas, Mas a gente ainda vê uma utilização. Essa técnica consiste em utilizar uma substância que está presente na saliva do sanguessuga. Essa substância tem propriedade anticoagulante, beleza? Para o sanguessuga, essa propriedade é muito importante, porque quando ele está parasitando o seu hospedeiro, ele precisa que o sangue esteja fluido, que não forme coágulos. Então, isso permite que ele consiga se alimentar de forma constante enquanto parasita o hospedeiro. Beleza? O sangue não forma coágulos e o sanguessuga fica lá de boa parasitando. Aí, quando observaram essa propriedade do sanguessuga há milênios atrás, pensaram assim: vamos utilizar essa propriedade na área da medicina. Como? Tem muitos problemas que são devido a coágulos que se formam na corrente sanguínea, seja por doenças de circulação ou traumas, hematomas. E aí testaram, colocaram sanguessugas em regiões onde formavam coágulos nos pacientes, E essa propriedade anticoagulante que estava presente na saliva, do sanguessuga, permitiu que a circulação daquele paciente voltasse ao normal, que não houvesse a presença de coágulos, certo? Então, esse tratamento pode parecer um pouco estranho, Colocar um sanguessuga parasitando você, mas é por poucos instantes e essa propriedade anticoagulante é benéfica, no tratamento contra esses problemas que eu disse para você. Hoje em dia a gente tem substâncias mais atuais, mais modernas, que não precisa colocar um animal em você para ter esse papel anticoagulante. Mas em alguns casos ainda se usa e é bem interessante ver como que utilizavam os animais na antiguidade. Beleza? A última curiosidade é sobre as minhocas, que pertencem à classe Oligoqueta. Bem, esses seres têm um papel ecológico extremamente importante para o bom funcionamento do ecossistema e também para o bom uso da terra,
as plantações, a importância econômica para a agricultura. E eu vou explicar por quê. A minhoca, como alguns de vocês devem saber, ela vive no solo e à medida em que ela se movimenta, cria passagens, ou seja, o solo vai ficando mais fofo. Bem, isso é interessante para as plantas porque as raízes conseguem se estabelecer de forma mais eficiente, beleza? Então isso é importante para o ecossistema e também para uma plantação. À medida que as minhocas fazem essas passagens, esses túneis, elas também contribuem para a oxigenação do solo. Bom, as plantas precisam de oxigênio também, então isso é muito importante. Agora, a última contribuição das minhocas é bem legal que a gente tenha na cabeça. Olha só. As minhocas elas contribuem para a geração do humus, que é uma substância orgânica que provém da decomposição de seres vivos mortos, né? Essa geração de humus se dá através do seguinte processo. A minhoca, ela se alimenta de matéria orgânica morta, correto? Quando ela se alimenta, ela digere e o que sai, o que ela não usa como fonte de energia, é o humus. A minhoca, veja bem, fez uma ciclagem de nutriente. Olha o que aconteceu. A matéria orgânica morta estava lá, sem uso algum, e precisa ser decomposta por seres como fungos, bactérias e minhocas para que os nutrientes, toda a matéria orgânica que existe naquele ser vivo já morto se torne disponível, certo? Novamente para os animais e as plantas que lá estão no solo possam utilizar. Então o nutriente é ciclado. O animal estava vivo, morreu, os nutrientes dele são transformados novamente, né? São disponibilizados por esse processo que a minhoca faz e novas plantas irão aproveitar, se tornar vivas, morrerem e disponibilizar seus nutrientes através desse processo mágico que eu falei para vocês, que é a decomposição, né? Isso acontece porque a minhoca é um ser detritívoro, né? Se alimenta de matéria orgânica morta, beleza? Essa decomposição que a minhoca é capaz de fazer é muito utilizada em processos de compostagem, né? A gente sabe que a geração de lixo e a gestão desses resíduos que a gente gera é importante no mundo que a gente vive. E o resíduo orgânico pode ser tratado desse jeito. Para ele não virar lixo, ele pode virar adubo. Ou seja, toda aquela casca de banana que a gente joga fora, ao invés de não ser utilizado para nada, pode ser colocada numa caixa, né, chamada de composteira, e a partir da ação da minhoca, né, digerindo essa matéria orgânica, ser transformado em humus, né, que é um ótimo adubo, é uma ótima solução para o lixo que a gente gera. Beleza? A última coisa que eu quero passar para você é que solos que possuem a ação de agrodefensivos, né, agrotóxicos, plantações que têm agrotóxico, não possuem a presença de minhocas, certo? A minhoca é um ser sensível a esses químicos. Então, lavouras que utilizam agrotóxico perdem esses serviços ambientais, né? Essa função ecológica tão importante que a minhoca apresenta. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida já sabem. Pode chamar qualquer membro da biologia que a gente conversa. Beleza? Até uma próxima. Abraço.